Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos propõe para o 15º domingo do tempo comum. A leitura se encontra lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 até o versículo 20. Já te adianto uma coisa, hein? Estamos estudando aqui no canal, durante esse mês de julho, o livro, essa carta aos Colossenses que São Paulo escreveu. Então, todo dia está saindo vídeo novo, você não pode perder. Inclusive, esta semana estou comentando, versículo por versículo, de modo bem detalhado, dessa segunda leitura. Confere aí no canal, tem uma playlist completa só com isso, tá certo? Mas vamos lá. Diz assim a leitura: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Amado irmão, amada irmã, quando a gente começa a olhar com mais delicadeza, com mais profundidade para os escritos paulinos, os escritos de São Paulo, a gente começa a perceber que Paulo era um grande teólogo. Portanto, quando a gente olha, por exemplo, para uma segunda leitura como essa, a gente verifica que Paulo está fazendo várias colocações com muita profundidade doutrinal, sobre a pessoa de Jesus Cristo, que a gente diria que seria cristológica. Então, entenda que a gente está olhando aqui, de fato, quase que um manual de teologia escrito por São Paulo. E aí, para a gente entender o que ele quis dizer, a gente tem que voltar no tempo. Por isso, vem comigo. Vamos voltar no tempo e tentar entender o que é que acontecia naquela comunidade dos Colossenses. A comunidade dos Colossenses não foi fundada por Paulo, tá certo? Mas Paulo escreveu essa carta de acordo com o que ele acabou sabendo que acontecia por lá. E o que é que estava acontecendo por lá? Naquele tempo, existiam muitas realidades que estavam acontecendo em comum e essa comunidade não estava passando longe desta dinâmica. Em um primeiro lugar, por exemplo, existiam as chamadas religiões do mistério, certo? Ou cultos do mistério, que eram religiões da seguinte maneira: se acreditava, que algumas pessoas tinham algumas revelações divinas, e aí só algumas pessoas que eram preparadas, algumas pessoas escolhidas é que tinham essa revelação, e aí elas começavam a ditar coisas dizendo que o próprio Deus tinha falado. Inclusive na carta aos Colossenses acontece isso num versículo, onde o próprio Paulo critica a crença aos anjos nesse sentido, porque tinha gente que dizia assim: foi um anjo tal que me revelou, e aí nem o próprio Jesus sabia do que esse anjo tinha falado. Então, quando você usa essa expressão, foi o próprio anjo que me falou e nem Jesus sabia, eu estou diminuindo quem Jesus é. E é isso que estava acontecendo nesta comunidade. Jesus estava sendo visto como mais uma pessoa qualquer, como mais um profeta, como alguém que falava bonito, como alguém que realizava curas, milagres, mas dentro de um contexto do que já acontecia naquele tempo. Então, diante desse contexto todinho, dessa diminuição de quem Jesus é, Paulo começa: Cristo é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, já que eu não consigo ver Deus, ele é invisível, Cristo é aquele que me mostra a face de Deus. É aquele que me leva a chegar mais perto de quem na verdade Deus é. E ele é o primogênito de toda a criação, porque o povo estava começando a falar que na verdade Jesus era um ser especial diante da criação, mas que ele não existia desde sempre, que ele na verdade não era o mais importante diante de tudo. E aí Paulo vai dizer: olha, ele é o primogênito. Em que sentido? Jesus Cristo não foi criado, não é? Ele na verdade foi gerado. A gente até fala no credo: gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então Jesus existe desde toda a eternidade. É isso que Paulo está querendo nos relembrar. E aí, por que ele coloca de toda a criação? Para dizer que em Cristo toda a criação começa a fazer sentido. É isso que ele vai dizer depois, que ele vai falar. Por causa dele tudo foi criado, aquilo que vemos é aquilo que não vemos. Aí ele vai falar tronos e dominações, soberanias e poderes, porque são termos utilizados já naquele tempo para a hierarquia angélica. Os anjos eram muito acreditados pelos judeus naquele tempo. E vai dizer: tudo foi criado por meio dele e para ele.
Então, é essa crença, inclusive, que o Catecismo da Igreja Católica deixa muito claro. Tudo foi criado por meio de Jesus. E para Jesus, em que sentido? Para manifestar a sua glória. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Nós fomos criados, né, para que de fato a gente possa louvar e bendizer, para amar o Criador, para auxiliar a Ele na criação. Continuando, depois ele vai dizer, ele existe antes de todas as coisas, por isso que ele não está em pé de igualdade com nenhuma outra criatura, porque Jesus é eterno, por isso que Paulo deixa isso claro, e vai dizer, e todas têm nele a sua consistência. Para mim essa é a frase mais interessante para agora, porque tudo tem em Cristo consistência. O que quer dizer consistência? Sentido, fundamento. Então eu começo a entender que a minha vida tem como fundamento principal a pessoa de Jesus Cristo. Eu começo a entender que, por exemplo, eu que sou professor, não é? O fundamento do meu ser professor está na pessoa de Jesus. Você que é casado, casada, o fundamento do teu matrimônio está na pessoa de Jesus. Em Cristo, tudo encontra a sua consistência. E muitas vezes a gente vê uma camada de pessoas, especialmente, né, nesse século, muita gente procurando qual o sentido da vida, ávidas de sentido. Em Cristo, tudo encontra consistência, amado irmão, amada irmã. É isso que o próprio Paulo quis dizer. A nossa vida encontra sentido naquele que é o alicerce da humanidade, o alicerce da criação. Não é? E aí depois vai dizer, ele é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja. E aí é importante entender que se Jesus é a cabeça do corpo, a gente tem que entender que, por exemplo, os órgãos sensoriais estão mais na cabeça. Então é a cabeça que acaba dirigindo, comandando o corpo, e tem que ser assim. Ela é quem guia. Né? O corpo acaba sendo regulado por aquilo que a cabeça vai ditar, e inclusive é do nossa cabeça que comumente, né, os alimentos vão entrar pela boca, enfim. Então a gente percebe que quem alimenta o corpo é a cabeça, e tem que ser assim na igreja. Quem alimenta a igreja é Jesus, não sou eu, não é um padre, não é um bispo, não é um papa, é o próprio Jesus. Ele é quem alimenta a igreja. Não é? E aí depois, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. O primogênito entre os mortos porque ele foi o primeiro que conseguiu ressuscitar. E nós depois um dia ressuscitaremos como eles, a gente diz isso no credo. E depois vai dizer que Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Olha que interessante. Deus habita completamente em Jesus. Por isso que Jesus não é um ser qualquer. Jesus é o próprio Deus, a palavra encarnada. E depois, por ele, quis reconciliar consigo todos os seres, né? Realizando paz pelo sangue da sua cruz. Então, olha que interessante, não é? Esse tipo de texto, é claro que para a gente hoje estamos no outro tempo, mas quantas e quantas pessoas tentam diminuir quem Jesus é? Colocar Jesus como um agitador político, como um ser qualquer. Sim, ele era humano, mas ele não era qualquer um. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o próprio Deus que quis se fazer homem. Olha que coisa bonita. Não é um homem que quis parecer com Deus, mas é o próprio Deus que quis se fazer homem para poder pisar em nosso chão e, portanto, reconciliar com Ele todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Te recordo que quinta-feira ao meio-dia vai ao ar aqui o Evangelho, um Evangelho riquíssimo que São Lucas traz para nós. Eu te aguardo lá. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã.